a guarda, tudo aquilo que pode impedir da tua palavra chegar até nossos corações, Pai. Usa, Pai, a vida do pastor Evandro essa noite, Senhor. Que todo o achismo dele caia por terra, Senhor. Que somente aquilo que o Senhor quer falar, Pai, seja, Pai, ministrado na vida dele, Pai. Que ele, Pai, seja usado essa noite como instrumento afiado nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida do pastor Evandro, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom. Hoje a pastora Sandra e a Guilmar não estão no culto, né? Não deu tempo de chegar. Elas participaram de um encontro de pastoras e esposas de pastores lá em Nazaré Paulista. A Sandra pregou nesse encontro hoje de manhã e elas saíram de lá no meio da tarde. Pegaram chuva, estrada bem cheia e mais um comboio na Imigrantes. Então elas não conseguiram chegar a tempo. Amém? Mas esse encontro foi muito bom. Glória a Deus. Amados, há exatamente um mês, eu preguei aqui, né, quase um mês, para dizer a verdade, sobre as marcas de Cristo na vida do cristão. E eu citei algumas naquele dia. Falei sobre oração, jejum, sofrimento, obediência, submissão, citei aí perseverança, fé, paciência, humildade e mansidão. E teríamos outras marcas de Cristo ainda para falarmos, né? No último domingo, Nando pregou sobre as marcas de Cristo e falou sobre o vinde a mim. Ou seja, ir até Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre uma dessas marcas de Cristo, né? Que é fundamental para que nós suportemos as coisas que nos parecem contrárias. Uma qualidade, uma marca de Cristo fundamental para as nossas vidas. E para falar sobre ela, eu queria lembrar que uma vez eu falei aqui na igreja sobre a relação entre poder e pressão, né? Não sei se você se lembra, eu falei aqui acho que uma ou duas vezes. E o exemplo que eu usei foi do trem a vapor. E um trem a vapor ele é um bom exemplo porque a pressão produzida pelo calor faz com que o motor do trem tenha poder suficiente para movimentar as toneladas de um trem e seus vagões, né? Hoje nós estamos falando sobre coisa grande aqui, né? Falamos sobre as estrelas, a imensidão do céu, sobre as toneladas de ouro que Davi ofertou, mais a prata, sem contar o bronze, o ferro e as pedras preciosas. Ainda faltou isso, né? Não sei como é que ia fazer a conta, porque lá não fala das pedras preciosas, mas foi muita coisa realmente. Muito boa a comparação que o Teco fez. E um trem com a pressão de um trem a vapor, né, a pressão do calor, ele consegue movimentar todo aquele peso imenso e ainda puxar todos aqueles vagões e chegar a velocidades, né, assim, muito altas. E isso tudo por causa da pressão. Sendo assim, quanto maior a pressão que suportamos em nossa caminhada com Cristo, maior será o poder de Deus que em nós se manifestará. Amém? Quem suporta muita pressão vai ter poder. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida e através da sua vida. Aleluia. E a marca de Cristo que nos ajuda a suportar a pressão está em Romanos 5, de 1 a 4. Romanos 5, de 1 a 4. Você pode abrir se você quiser. A palavra de Deus diz ali: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Eu queria falar sobre a perseverança. Tão
marca de Cristo tão fundamental para as nossas vidas, para que nós suportemos as coisas que nos parecem contrárias. Aquilo que parece que está contra nós. As tribulações, as dificuldades, né? As circunstâncias que surgem na nossa vida e na vida de todos. Né? Aquilo que você não espera na sua vida, aquilo que acontece. Né? Acontece na vida de todos, seja rico, pobre, né? De qualquer raça, não importa. Principalmente aquelas que você não está aguardando. E para isso nós precisamos de perseverança na nossa caminhada com Cristo. Fala para quem está do seu lado, você precisa de perseverança. E aqui, amados, fica mais claro, agora você presta atenção, aqui fica mais claro o significado para essa palavra. O substantivo grego traduzido por perseverança significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. Capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. Você já ouviu a frase que diz assim? Quem persevera alcança? O contrário é verdade, viu? Né? O contrário também. Quem não persevera, não alcança. Ok? E a história do povo de Deus, quando foi entrar na terra prometida, nos serve de exemplo. Né? É um exemplo que eu gosto muito. Esse. Por que nos serve de exemplo? O povo estava ali, diante da terra prometida, já havia visto vários milagres de Deus, o Senhor já os havia tirado do Egito com mão poderosa, já tinha operado 10 sinais maravilhosos até eles chegarem ali. E eles estavam ali diante do que eles mais queriam, a terra prometida. Aquilo que eles pediam para Deus. Uma terra que manava leite e mel. E eles já sabiam de tudo isso. Receberam as informações dos espias, dos 12 espias, né? Que trouxeram a informação de como era aquela terra. Maravilhosa, do jeito que eles queriam. Porém, haviam dificuldades ali, haviam problemas. Haveriam dificuldades para se alcançar a promessa. E quando eles ouviram sobre as dificuldades, sobre os gigantes, sobre os exércitos, sobre os povos que haviam naquele lugar, ficaram com medo. Eles não creram, eles não acreditaram, e eles deixaram que aquilo que eles ouviram entrasse nos corações deles e os impedissem de continuar perseverando. Certo? Aqueles 10 espias, o relatório dos 10 espias falou mais alto do que o relatório de Josué e Caleb. Os 10 espias que eu costumo sempre dizer que ninguém lembra o nome. Né? Os 10 espias que saíram da história. Ninguém fala deles. Mas Josué e Caleb todo mundo lembra e usa eles como exemplo. É motivo de pregação, porque eles perseveraram. E eles conquistaram. Eles entraram na promessa de Deus. Eles alcançaram a promessa que Deus tinha para a vida deles. Eles serviram de exemplo. De bom exemplo. E os outros 10 de mau exemplo. Ok? E por que justamente esse exemplo? Porque no momento de tomar uma atitude e entrarem na promessa de Deus, eles pararam. Eles deixaram que o medo e a dúvida entrassem em seus corações. E o que Deus fez? Deus fez aquele povo andar 40 anos no deserto. Eles disseram que os filhos deles seriam presa, que seriam destruídos, pois Deus fez aqueles filhos deles que eles disseram que iriam morrer, Deus fez com que aqueles filhos entrassem na terra prometida. 40 anos no deserto para ensiná-los a serem pacientes. Deus escolheu e disse para eles, Deus olhou e disse, vocês são ingratos, vocês são incrédulos, impacientes, murmuradores, e se não houver uma mudança profunda na geração que eu vou deixar entrar na terra prometida, ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Por isso a outra geração transformada foi uma geração conquistadora. Ela conquistou muito, venceu muito, porque Deus ensinou eles a perseverarem nos caminhos dele, a obedecerem, a ouvirem. Era uma outra geração que quando Deus dizia, vá em frente que eu estou com vocês, eles iam.
vocês vão vencer os seus inimigos, vocês vão vencer as dificuldades. Eles criam, eles acreditavam. Aquela geração antiga tinha medo e não entrou. A outra geração, por falta de perseverança, perdeu a promessa de Deus. Porém, eu já preguei sobre isso, não perdeu o amor e a misericórdia de Deus, não perdeu a provisão e a proteção, porque Deus continuou suprindo eles. Deus não deixou que a sandália dos pés deles se gastasse, que a roupa que eles vestiam se gastasse. Então, você já pensou 40 anos com a mesma roupa? Tinha mulher que ia ter uma crise, né? Ia entrar em depressão, não sei. Brincadeira, né? Isso não acontece aqui. Mas a roupa não envelhecia. Certo? Eu tenho uma jaqueta em casa que tem 9 anos. Uma jaqueta ali. A Sandra olha aquilo e fala, pelo amor de Deus. Né? Eu não vou parar, eu gosto dela. Ela é eficiente, eu gosto dessa. Vou ficar com ela até a hora que eu achar que eu tenho que dar. Eu dei uma olhada ali no guarda-roupa e falei, senhor, eu preciso mandar algumas coisas embora. Não sei se você faz isso, eu faço isso sempre. Né? Todo ano, 2, 3 vezes eu olho ali e falo, opa, isso aqui vai para fulano, isso aqui vai para Beltrano, ciclano, tal, vai embora. É um momento bom de dar roupas. Né? É um momento bom agora, está frio, está esfriando, tem aí a Barra do Turvo, amém? Momento bom de você doar roupa que você não usa mais, aquela roupa que você está sonhando que um dia vai, sei lá, deixa para lá, não quero ofender ninguém. Né? Você usava 10 anos atrás, agora não cabe mais. Doa que Deus faz um milagre, pela fé. Amém? Aleluia. Amados, continuando aqui. Então, Deus não perdeu o seu amor, não perdeu a sua misericórdia, não perdeu a sua provisão sobre aquele povo. Mas aquele povo, naquele momento, naquela oportunidade, eles perderam a promessa de Deus e não entraram mais na terra prometida. Então, amados, de uma forma bem prática, a perseverança nos ajuda a não desistir, a continuar a crer, a continuar a confiar, a acreditar que haverá uma recompensa para os que permanecem firmes e constantes. Por isso a Bíblia nos mostra que há uma relação entre salvação e perseverança. Mateus 24, 12 e 13 diz, não precisa abrir, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? Perseverar até o fim será salvo. Precisamos de perseverança para continuar na nossa caminhada com Cristo, para não desistirmos, para não começarmos a pensar, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não me ajuda. A falta de perseverança nos começa a permitir que esses pensamentos entrem no nosso coração. E você começa a achar que Deus não é mais com você, por causa de uma dificuldade, por causa de uma situação difícil, uma adversidade na sua vida, por causa de um desemprego. Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não é mais comigo. Por que Deus deixa eu passar por isso? Mas na perseverança, quando você persevera, no fim da caminhada, no fim do problema, você descobre por que Deus deixou você passar por aquilo. Muitas vezes, você vai saber o porquê, mas isso é quem continua perseverando. Amém? Eu vou falar sobre isso aqui. O contrário da perseverança é a inconstância. Inconstância. Por isso a palavra de Deus diz que o inconstante não recebe nada. Em Tiago, capítulo 1, de 5 a 8. Tiago 1, de 5 a 8 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, é um texto que fala sobre sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.
inconstante em todos os seus caminhos. Não espere que do Senhor receberá alguma coisa. Por quê? Porque ele duvida, porque ele não crê. Ele se torna alguém inconstante. Ele não termina. Ele não consegue terminar as coisas. Não consegue terminar aquilo que ele começa. Uma dificuldade. Você conhece alguém assim? Não termina uma faculdade, não termina um curso, não consegue terminar de ler a Bíblia nunca. Não termina. Tem inconstâncias até piores que isso. Mas o inconstante tem um problema sério. Ele é também o quê? Imediatista. Vivemos hoje, nos dias de hoje, uma geração imediatista. Nós queremos tudo muito rápido. A tecnologia nos proporciona coisas rápidas, né? Computador ficou lento, joga fora. Celular lento não presta mais. Celular hoje, né? Ele faz ligações, recebe ligações, deveria ser bom. Hoje não adianta. Tem que ter outros recursos. Então, você começa a ficar imediatista. Tudo tem que ser rápido, um clique. Então, o imediatista, ele quer respostas rápidas. Ele é aquele que quer uma oração que resolva a sua vida. Faz aquela oração por mim, aquela oração. Você conhece a oração que resolve todos os problemas? Quem conhece? Uma oração, ó, tudo, acabou. Faz essa oração. Mas, irmãos, tem gente que promete essa oração e tem gente que paga por essa oração. A propaganda, ela é tremenda. Né? As pessoas, o marketing, né? Aquela oração que resolva todos os problemas. Que o cure de todos os traumas. Que lhe poupe ter que vir à igreja e passar por um processo. Dá para fazer essa oração por mim? Uma vez um senhor estava vindo na igreja já há um tempo, ele falou para mim, olha, vamos me batizar. Então a gente ia ter batismo, em breve nós vamos ter batismo aqui. Mas naquele tempo nós íamos ter batismo, ele falou, eu quero me batizar. Fiquei feliz, que bom, você vai se batizar? Eu quero me batizar porque eu não aguento mais, eu quero tirar todas essas zicas da minha vida. Eu falei, nós precisamos fazer um estudo de batismo de novo. Porque batismo não é para tirar zica, né? Mas era como se ele estivesse indo se benzer. Então, batiza aqui, vai. Então, se benze num dia num lugar, daqui vem, depois se batiza e a vida não muda, continua tudo igual. Mas a oração que lhe poupe de ter que vir na igreja, de ter que passar por um processo, né? Eu já contei aqui, eu não vou contar, fique em paz, eu só vou citar que eu fiquei desempregado um tempo da minha vida. Então, quando eu passei por esse momento de desemprego, foi um processo de Deus na minha vida, que eu precisei passar. E esse não foi o primeiro e não foi o último, né? Pelo contrário, outros processos de Deus aconteceram na minha vida. Quando eu falo um processo, é o momento que Deus deixa você passar por uma determinada situação, porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Deus quer falar com você. E foi um momento da minha vida onde eu sofri muito. Início de casamento, desemprego, escassez, né? Desemprego. Naquela época eu tinha um telefone, eu aluguei o telefone para poder ter alguma renda. Então era um momento de muita dificuldade. Mas eu estava na igreja, estava firme com o Senhor. Continuei ali, perseverando. Nunca passou pela minha cabeça o desejo de sair da igreja. Graças a Deus. Desde o dia da minha conversão, em fevereiro de 1982, num retiro de carnaval, eu nunca, na minha cabeça, passou um desejo de sair da igreja, de sair dos caminhos de Deus. Nunca. Então esse era um momento de Deus, estava ali eu, início de casamento, desempregado. Aí foi um processo onde eu aprendi,
onde eu aprendi em quase 2 anos que eu fiquei desempregado, com sofrimento e escassez. Eu precisava aprender. Sabe aquela coisa, não teve aquela oração. Eu pedi oração para sair daquilo. Eu pedi oração para o negócio que eu montei dar certo. Deu tudo errado. Torrei minha indenização, que foi boa. Acabei com ela, acabei com o carro. Terminei aquele processo, irmãos, com o carro misturando água e óleo no motor já. Né? Quem sabe o que é isso? Eu estava misturando água e óleo no motor, o carro estava horrível. Quando eu comprei ele, 2 anos antes, estava bonito naquela época. Carro ruim, tudo acabado, torrei tudo, sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Sabe aquilo que Deus vai deixando? Ele vai permitindo você ser moído, porque Ele quer falar com você. Ele quer que você esteja com o teu coração aberto para ouvir a voz dEle. Ele quer que você se aproxime dEle. E tem coisas que não tem jeito na tua vida. Às vezes você precisa. Então não tinha oração que me fizesse sair daquilo. Não tinha aquela oração que, você... Tchum, pum, porta de emprego hoje, amanhã. Não tinha aquilo. Foi sendo difícil. E graças a Deus eu suportei aquilo, por quê? Porque eu estava em Cristo, estava na igreja, estava buscando a Deus, minha esposa estava orando comigo, em vez de me mandar catalata, latinha de alumínio, né? Estava lá comigo, firmes, buscando, orando, tentando entender o que Deus tinha. E no fim desse processo, eu me lembro que Deus começou a falar comigo. No fim desse tempo, aí eu reconheci. Porque tem coisas assim, amada, a gente não quer reconhecer que nós estamos errados. A gente não reconhece que nós cometemos erros. A gente acha que o Deus está errado, que Deus não está entendendo porque isso, mas a gente, muitas vezes você precisa passar por situações assim, e se você perseverar com Cristo, Ele vai mostrar para você aonde você precisa ser curado. Aonde você errou. Qual foi tua falha? Porque Ele quer extrair da tua boca. Ele quer extrair do seu coração. Eu errei, me perdoa, eu mudei. E quando você passa por isso, você sai uma nova pessoa. Você sai transformado. Você vai se tornar exemplo para os outros. Foi o tempo, até hoje, eu tenho pregações, eu tenho mensagens inspiradas daquela situação. De outras também, mas daquelas principalmente. Porque era fundamental que eu passasse por aquilo. E só conseguiria passar estando perseverando com Cristo. E passasse por aquilo para o que Deus tinha para fazer o resto da minha vida. Porque Ele iria fazer na minha vida. Então, no final dela eu aprendi, com o sofrimento e escassez, que primeiro eu precisava reconhecer que eu havia sido rebelde. Até aí eu achava que não, fui rebelde. Insubmisso naquela época aos meus líderes. Que estavam dizendo para mim, não faça isso. Mas não, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. Que eu precisava naquele tempo reconhecer, primeiro, que eu não ouvi os conselhos dos mais velhos, que me poupariam de muito sofrimento. Me lembro até hoje de um irmão chegando, conversando, irmão, pensa bem o que você vai fazer. Sentou comigo, pensa bem, irmão, olha, você está trocando o certo pelo incerto, está fazendo isso, está aquilo. Mas como eu tinha outros sentimentos por trás, então eu não ouvia. Porque eu queria me livrar de um emprego, que depois eu me arrependi muito. Me arrependi muito de ter jogado ele fora. Então, não ouvi conselho dos mais velhos, não estava sendo sincero com os reais motivos que me levaram a perder o emprego. Eu não estava sendo sincero. Então eu estava me enganando. Não estava sendo, não fui humilde, eu não fui corajoso e eu tentei pegar um atalho. Atalho, amados, é terrível. Atalho na vida, né? Vou fazer assim e vou ficar rico. Vou fazer assim e as coisas vão acontecer. Tentei pegar. E quando eu reconheci todas estas coisas, quase 2 anos depois, aí Deus estendeu a mão sobre a minha vida. E eu fui muito abençoado. Em menos de um mês, eu fui pedindo perdão. Eu fui, Sandra, olha, Deus me mostrou isso. Olha, eu parei o carro lá em São Caetano, num calor tremendo de 30 e poucos graus naquela época, quase 40.
O carro não tinha ar-condicionado, ele estava misturando óleo com água, como eu já falei, né? E eu ali, e eu parei e falei, Deus. Aí eu comecei assim, parece que, sabe quando você chega numa situação, eu falei, o que vai ser da minha vida? E Deus começou a falar comigo. Você errou nisso, olha, você fez isso. Aí eu estava pronto para ouvir. Você desprezou seu emprego. Você mentiu para você mesmo. Você mentiu para os outros quando você disse isso, que você ia fazer aquilo. Deus começou a mostrar, eu falei, eu errei. Cheguei em casa, eu saí de lá, cheguei em casa, falei, olha, Sandra, Deus falou comigo. Eu errei aqui. Na verdade, eu fiz isso, eu fiz assim desse emprego, olha, eu não ouvi os conselhos dos outros, nada. Aí chamei um líder da igreja que eu já tinha saído, fui lá, pedi perdão para ele pediu perdão para mim, porque ele também tinha errado comigo, eu errei com ele, pedimos perdão um para o outro. E em menos de um mês, ele estava desempregado. Nós dois, né, arrumamos emprego. Menos de um mês. Falei para Deus naquele tempo, tive experiência com Deus em casa, falei para Deus num determinado dia, Senhor, o que vai ser da minha vida? Tem pelo menos misericórdia da minha esposa. Aquelas orações, como se Deus não tivesse misericórdia de mim. Tem pelo menos misericórdia dela. Em um mês, eu estava empregado, num emprego maravilhoso, uma bênção, um negócio de Deus, com carro, com tudo que você precisa. Eu estava sem carro na época, né? O carro já tinha ido embora. Carro que eu podia usar, bênçãos de Deus na minha vida. Aquela coisa assim que você vê um milagre de Deus, e Deus assim, eu peguei o crachá, eu já contei isso aqui, eu olhei a data, 8 de outubro de 1991. Olhei ali, e na hora, eu fui olhar para o meu crachá para ver como é que era, né? Sabe aquela coisa assim, você está feliz, né? Então, e aí Deus me lembrou, você lembra a oração que você fez no dia 8 de setembro? E aí eu lembrei. Um mês antes, eu estava achando que não tinha mais jeito para mim, que não tinha mais esperança. Em um mês, Deus mudou tudo. Por quê? Porque eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por um tempo de Deus, mas só a perseverança nos ajuda a aguentar o que Deus tem para fazer na nossa vida. E no final dos processos, sempre Deus vai te abençoar, vai falar com você, vai te ensinar. E como eu disse, daquele dia, eu saí diferente daquela situação. Eu não era mais a mesma pessoa. Deus estava trabalhando com o meu coração. Deus sabia até o emprego onde eu estava entrando, Deus já até sabia. Isso é outra história. O que iria me acontecer ali para me preparar para ser pastor um dia. Que é outra história, né? Onde eu aprendi a matar leão. Porque eu ia ter que lidar com leões no mercado. E os leões, se eu não virasse um leão, os leões iam me comer. E eu falo isso, eu aprendi a virar leão ali, a mudar. Então Deus vai tratando. E foi outro momento de perseverança, que fica para outro dia. Amém, queridos? Então Deus sabia de tudo isso. Era fundamental, né? E suportar os processos de Deus só com perseverança. E o inconstante, ele vai tentando. Ele faz o que? Uma hora aqui, outra hora ali, uma oração aqui, uma campanha ali. Quanto custa? Eu pago para não ter que esperar. Eu pago por um milagre. E tem gente pagando, viu? Tem gente pagando mesmo, literalmente. No seu coração está pagando para Deus, para que um milagre aconteça na sua vida. E o inconstante, ele vai endurecendo o seu coração. Ele vai ficando ingrato. Porque aos seus olhos, Deus o abandonou. Deus me deixou. E diz a palavra de Deus. Nós acabamos de ler. Trouxe um fiapo de plástico aqui. Vai sair. Então, e por se multiplicar, e diz a palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu pergunto, você já parou para pensar que talvez, por se multiplicar a iniquidade em sua vida, o seu amor esfriará? Por se multiplicar os pecados na sua vida, o seu amor vai esfriando? Por Deus? Pense nisso. Né? Porque a gente só pensa nos outros. E por se multiplicar a iniquidade, que é a injustiça, as afrontas ao que é certo, ao que é o correto, e pecado, iniquidade é pecado também.
o amor de muitos esfriará. E nós temos que nos enquadrar nisso, temos que pensar. E, continuando, amados, falta de perseverança nos faz parar. E quantas coisas paramos de fazer? Pense na sua vida, quantas coisas você parou de fazer? Quantas situações mudam o nosso foco? O que acontece que faz perdermos a esperança e a determinação? Gálatas 5, algumas delas aqui, Gálatas 5, de 7 a 9, eu queria ler. Gálatas 5, de 7 a 9 diz assim: vós corríeis bem, ou seja, caminhavam. Na sua caminhada com Cristo, você estava correndo bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aqui em outra tradução diz, mas alguém os persuadiu a não seguirem a verdade. Então, quem persuadiu a parar, a fazer a vontade de Deus, a continuar? A palavra de Deus diz que alguns ouvem os seus amigos. A palavra de Deus nos diz assim, a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem está te dando conselhos? Quem é o teu conselheiro? Aleluia. Quem que é o teu conselheiro? Quem é que está dizendo para você, segue em frente? O Teco falou aqui, né? No momento de dízimos e ofertas, você vai para a igreja, muitas vezes, a primeira coisa que você ouve, né? Ah, vai para a igreja agora, vai dar dinheiro para a igreja. As pessoas tentam te desanimar de alguma forma. E até porque também há erros nas igrejas. As igrejas não são perfeitas. Não essa, né? Estou falando das outras. Não tem igreja perfeita. Não tem pastor perfeito. Não tem homem perfeito. Amém? Então as pessoas vão olhar os defeitos mesmo e vão achar defeito. Quando você procura defeito, você acha defeito nos outros. Não tem como. Você vai achar os defeitos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos procurar as virtudes nas pessoas. Porque ninguém é perfeito, meu irmão. Então as pessoas dizem, elas vão usar os defeitos para dizer, para com isso, para de seguir a Cristo, para de ir na igreja, para de orar, para de ir numa pequena família, para de perder teu tempo com as coisas de Deus. Né? Você sabe quem é que tem conversado com seus filhos? Você sabe com quem teu filho conversa? Não, no Facebook, com quem teu filho conversa? Na escola? Você sabe com quem teu filho tem andado? Procure saber, meu irmão. Como eu falei aqui, o diabo vai fazer de tudo para tirar teus filhos da igreja. Situações, até porque as pessoas não são perfeitas. E você é aquele que vai motivar, continua, vamos caminhar com Cristo, vale a pena andar com Jesus. Conta os milagres, conta as bênçãos, conta as coisas boas. Incentiva a continuar com Cristo. Amém? Então essas coisas nos fazem parar de perseverar, né? Pessoas, como eu falei, quem são os seus conselheiros? Pessoas comprometidas com a causa do Evangelho. Outros ouvem o coração. Você já viu? Hoje em dia, filme, todo filme, as pessoas, no final, você precisa ouvir o seu coração. Faça aquilo que o seu coração está mandando você fazer. Uma coisa tremenda. Aí toca uma música maravilhosa, uma orquestra de Hollywood assim. Aí a pessoa vai e faz aquilo que o coração dela mandou e dá tudo certo. Porque no cinema dá tudo certo. E eles viveram felizes para sempre. Né? Deu tudo. Aí termina o filme, aí eles começam a dizer, fulano de tal fez isso, fulano de tal virou isso, fulano de tal. Ninguém se dá mal, só o vilão. Porque você está torcendo para o vilão se dar mal. Certo? Não é verdade? E tudo lindo e maravilhoso. Uma farsa, uma mentira.
Ouça o seu coração. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? O coração do homem é enganoso. Jesus disse: de onde vem os problemas da vida? Vem de dentro do homem, não entra nele, vem de dentro. Né? Não, todo homem nasce pecador, propenso a fazer o que é errado. Já. O homem nasce assim. Não há um justo sequer. É o que a palavra de Deus nos diz. Você precisa de Jesus, você precisa ser obediente a Cristo. Amém? Que é outra marca, uma outra marca de Cristo para a nossa vida. Ok? A preguiça faz cair em profundo sono. E a alma indolente padecerá fome. Provérbios 19:15. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Diligente é trabalhador, esforçado, quem planeja com cuidado, quem tem zelo, ativo, aplicado e ligeiro. Definição de diligente. E por que também não dizer perseverante? Amém? Quem persevera, quem acredita, quem continua. Glória a Deus. E amados, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Né? A preguiça tem roubado muitos. Roubado sua comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, sua frequência nos cultos, frequência nas pequenas famílias. É uma questão de escolha e perseverança. Você escolhe. Quem te impede hoje? Não é verdade? Eu não vou no culto. Tem gente que jejua do culto. Você fala, faz jejum, meu irmão. Jejua do culto. Não some, desaparece da igreja. Aí passa um tempo e você conversa. É verdade, eu não estou indo na igreja, eu preciso ir mesmo. A pessoa reconhece, aí domingo ele vai estar lá. Tá nada, às vezes. Aí você, ué. Tem gente que está jejuando de igreja. Misericórdia, meu irmão. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, queridos. Vamos ficar esperto. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 12, de 1 a 3. Eu falei Mateus? É Hebreus 12. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ou seja, não percam a perseverança. Amém? Olhando para Jesus, olhando para Cristo, nosso exemplo, para não desistir de caminhar com Ele. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Fica de pé, querido. Esse texto da palavra de Deus, presta atenção enquanto você fica de pé, não conversa não, presta atenção aqui. Esse texto nos diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que tem atrapalhado a sua vida de perseverar com Cristo? O que tem atrapalhado a sua vida? Como nós falamos ali, você tem ouvido quem? Quem tem te aconselhado? Se a pessoa tem te aconselhado a seguir a Cristo, a amar, a perdoar, bons conselhos. Fazer a vontade de Deus, bons conselhos tem te dado. A vir na igreja. Essa semana eu encontrei um rapaz. E ele é um técnico, foi em casa. E começamos a conversar, e ele viu que eu era cristão. Que igreja você congrega? Aí eu falei tal. E você? Ah, não, eu não congrego mais. Ah, mas está na hora de voltar, né? Não, veja bem, tal, eu
Eu estou com Cristo. Estou com Cristo. 30 anos. Se batizou com 14, com 16 resolveu sair. E falou para mim que resolveu sair porque foi experimentar o mundo. Assim, mas com uma propriedade, achando que tudo que ele estava fazendo, veja, eu não preciso estar na igreja, eu posso fazer isso. Eu falei, amigo, porque eu sou a igreja. Eu falei, amigo, você não é a igreja. A igreja sou eu e você. Ninguém é a igreja. De onde saiu essa heresia? Você é a igreja? Muito fácil. Se eu disser para mim que eu sou igreja, beleza. Não, você não. Nós somos igreja. É plural. Igreja é plural. Igreja não é uma pessoa só. Para ser igreja, precisam ser dois. Aí eu usei um argumento, ele já estava com o argumento preparado para rebater. E aí ligaram para ele, terminou o serviço, ele saiu rapidinho de casa, me passou um telefone, que depois eu tentei ligar para ele, e eu acho que, não sei se ele passou certo, ou se passou errado por engano, ou eu escutei errado. Mas, eu fico pensando, quem aconselhou ele? Estava firme, andando nos caminhos, com 16 anos. Quem tem aqui 16 anos ou menos? Não caia nessa mentira em nome de Jesus. Amém? Um dia vão dizer para você, você não precisa ir mais na igreja. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo, do inferno, para que as pessoas não estejam mais em comunhão. Fica fácil. Aí eu não preciso suportar uns aos outros em amor, não preciso me sujeitar uns aos outros em amor, porque eu faço o que eu quero. E aí eu defino o que é e o que não é. Eu defino o que é cristianismo, eu defino o que é andar, e cada um dos 100 igrejas, cada um define o que bem entende, o que bem vai fazer da sua vida. Ficou muito fácil evangelho assim. Muito fácil. Então, quem tinha te aconselhado? Aliás, eu estou falando isso, mas não sei de nada. Ninguém me falou nada, isso não é indireta para ninguém. Porque eu estou falando porque eu ouvi na minha casa, o cara entrou dentro da minha casa. E eu falei, puxa, que coisa maligna. Você entrou aqui dentro, Senhor. Vamos alertar os nossos irmãos. Você precisa de Cristo mesmo. Você precisa estar na casa do Senhor. Amém? Precisamos aprender uns com os outros. O que tem feito você deixar de perseverar? Uma falta de perdão, uma situação mal resolvida, problema de relacionamento, vai resolver, meu irmão. Não fica de ano. Amém? O que tem feito você perder a perseverança de caminhar com Cristo? Deus me deixou, eu não aguento mais esperar. Espere, Deus tem algo para fazer na tua vida. O pastor Paulo Oliveira falando sobre milagre. Um dia, o pastor Paulo Oliveira veio nessa igreja. Eu falo pastor Paulo Oliveira porque eu respeito muito ele. Ele é o presidente da Igreja Cristã da Família. Da Associação das Igrejas Cristãs da Família. E ele, um dia, em 2004, veio num culto de aniversário nessa igreja, falar sobre milagre. E naquele culto, sem ele saber, eu dei um testemunho. Nós demos um testemunho, eu e a Sandra, de que a Sandra estava grávida depois de 15 anos e meio de casada, sem poder ter filhos, ela estava grávida. Foi um milagre na nossa vida, que está sentado ali atrás, com 11 anos. Então, ele, naquele dia, ele ficou feliz, porque falou, olha, eu não sabia de nada, eu vou falar sobre milagre. Falou, amados, quem vê milagre na sua vida? Quem vê milagre? Você vê milagre todo dia? Não, como eu já falei, aquele milagre de que o ar é um milagre, a vida é um milagre. Não, isso é para todo mundo. É para todo mundo. Não é esse tipo de milagre. Milagre, você sabe o que é milagre, certo? Milagre é aquilo que vem, que você não espera, que você não pode fazer, que só Deus pode fazer. É um milagre, né? E ele falou, quem vê? Ele falou, você não vê milagre todo dia. Quem vê milagre é quem está caminhando com Cristo. Em situações que Deus faz o milagre, porque Ele sabe porque a pessoa precisa daquele milagre, urgente, e Deus faz. Mas também quem está sendo o instrumento do milagre também está vendo naquela hora. Mas milagre você vê na sua caminhada com Jesus.
andando com Ele. Tem milagres de Cristo na sua vida, preparados lá para o futuro, que você vai alcançar, que você vai chegar nele. Em nome de Jesus, você vai chegar naquilo. Talvez seja amanhã, talvez seja daqui a um ano, eu não sei. Mas eu vi o meu, naquele processo em que eu fiquei desempregado, eu vi o meu milagre. Porque como Deus me deu emprego, foi milagre, foi bênção de Deus, da forma como Ele fez. Eu pude ver, enxergar todo o plano dele, as pessoas com quem eu me relacionei, por que eu me relacionei com elas, como chegou, eu falei, como Deus é detalhista. Se foi um e outros mais. Milagre. Milagres, quando Deus fala com você. E Deus já falou comigo de muitas formas e de diversas maneiras. Coisas simples, só para mostrar, eu estou contigo. Eu estou com você. Eu contei aqui outro dia, que eu vim aqui na igreja, preparei a palavra, saí do culto, cheguei no portão, Deus falou comigo. Ou Deus falou, veio no meu coração. Pede aquela música hoje, para os irmãos do louvor cantarem. E a música era do Fernandinho. Como é que era a música mesmo? Grandes Coisas, é o nome da música, né? Grandes Coisas. E eu gosto dessa música, e faziam meses, e depois daquele dia, também, se eu não me engano, não cantaram mais. E naquele dia, quando eu falei, vou ligar para quem vai ministrar o louvor e vou pedir para cantar aquela música, aí no meu coração, Deus falou comigo, não peça para ninguém cantar, só ora e peça para mim, que eu vou mostrar para você que eu estou contigo nessa palavra. Na palavra que você vai pregar hoje à noite, eu estou com você, e a prova minha vai ser que o ministro do louvor vai tocar essa música sem que ninguém fale com ele. Eu falei, puxa, que bênção, né? Pensei comigo e fui para casa tranquilo. E se não tivesse tocado, só eu saberia também. Eu cheguei aqui, o Marcus ministrou o louvor, a primeira música do louvor foi aquela. Então, meu irmão, é um detalhe para mim. Deus falou comigo, olha, eu estou com você. Quando Deus fala assim, eu falo, eu te amo, eu uso a sua vida, você é meu servo. E Deus sabe que naquele momento eu precisava daquilo. Eu precisava, porque naquele dia eu saí daqui pensando assim, mas Senhor, o que eu vou pregar hoje é tão simples, é isso mesmo? E Deus falou, isso que você vai pregar simples é o que eu quero que você fale para a igreja. E Ele falou, e Deus usou o servo dele, e eu saí daqui feliz, aí eu fiquei cheio, eu falei, oh Deus, olhei para a Sandra do meu lado e falei, aí eu contei toda a alegria, eu pedi para Deus para tocar essa música, e não contei para ninguém, só eu e Deus sabia, e Deus pôs a primeira música, e aí depois eu já me murchei e voltei para o meu lugar, e falei, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, preciso da tua misericórdia, porque se eu não continuar pedindo misericórdia, nada acontece. Amém? Mas fiquei feliz. Então, amados, eu quero dizer para você que está aqui, Deus ama você, Deus quer que você persevere. E tem coisas que você não sabe. Quando eu contei o meu testemunho daquele processo, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Por quê? Porque quando faltou um mês para o milagre, eu estava pedindo água e dizendo, Deus, tem misericórdia, que eu não estou aguentando mais. E um mês depois, todas as portas se abriram. Milagre de Deus, bênção de Deus. Por quê? Porque Ele me ensinou, persevera comigo. Persevera nos caminhos do Senhor. Persevera, meu irmão, em vir na casa de Deus. Eu podia dar testemunhos aqui de coisas que Deus falou comigo. Em dias que eu estava muito desanimado, entrei na casa de Deus. Quando eu não era pastor, quando eu era um jovenzinho na igreja ali. E eu fui e o Espírito Santo falava. Deus sempre fala. Deus ama você. Amém? Então, feche os seus olhos e fale com o Senhor. O que tem atrapalhado a sua caminhada? Como eu acabei de ler aqui. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Glória a Jesus.
Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que tem atrapalhado você, meu irmão? Se livra disso. O que tem atrapalhado a sua caminhada com Cristo? Um sentimento, uma palavra. Abre o seu coração para Deus. Um pecado, uma situação mal resolvida. Fala com o teu Deus. Se livre de tudo que tem te atrapalhado. Você sabe melhor do que eu o que é. E vamos orar. Glória ao teu nome, Jesus. O apelo é para todos nós. Então, feche os seus olhos. Pede para Deus, Senhor, me livra. Fala com teu Deus no seu lugar. Deus meu. Pede para Ele, Deus, mostra para mim, fala comigo, livra-me dos meus medos, das minhas confusões, das minhas contendas. Me livra disso, Senhor, das minhas dúvidas. Senhor, eu quero perseverar nos teus caminhos, eu quero andar na tua presença. Eu quero, Senhor Deus, declarar, Senhor Deus, o tempo todo com alegria que o Senhor é grande, Pai, como esta música que nós cantamos hoje. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito grande, muito poderoso, para criar um universo tão imenso, Senhor Deus amado, Senhor, tão distante, Deus amado, com estrelas imensas. E o Senhor pensa em mim, o Senhor pensa com amor em mim, o Senhor me dá experiências contigo. O Senhor é misericordioso. Fala para teu Deus, o Senhor fala comigo, o Senhor me ama. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero nesta noite pedir, Deus, tem misericórdia das nossas vidas, pela falta de perseverança, pela falta de compromisso, por sermos roubados na comunhão contigo, sermos roubados, Senhor Deus amado, nas coisas que já devíamos estar fazendo há tanto tempo, Deus, por a falta de perdão, pela mágoa, pelo rancor, pelos maus conselhos, por ouvir conselhos errados. Senhor, nos perdoa por tudo isso, nos perdoa pela preguiça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos esta noite a sermos constantes. Te pedimos isto. Perdoa os nossos momentos de incredulidade, quando duvidamos do teu poder, do teu amor e da tua misericórdia. Ajuda-nos a não nos embaraçarmos com o pecado deste mundo. Nos ajuda a terminar aquilo que começamos, Senhor. Senhor, nos ajuda a perseverar na oração. Nos ajuda, Senhor Deus amado, na frequência, Senhor, da igreja, na frequência da comunhão. Nos ajuda, Deus, a sermos frutíferos. Nos ajuda, Deus amado. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero hoje, Pai, eu quero repetir as palavras do profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Você pode fazer essa oração comigo? Você pode repetir esse versículo comigo, querido? Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Recebe, Senhor, nossa oração. Nos envia para fazer tua obra. Nos envia para cumprir teus propósitos. Lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, na nossa casa, na nossa vizinhança. Nos envia, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Senhor Deus, dentro do nosso lar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. A nos desvencilharmos das coisas que estão nos atrapalhando na nossa caminhada. E a olharmos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, eterno e soberano.